Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume Projetos de Execução Elétrica e o nosso novo apoiador Beltrame Casa Completa. Estamos hoje com nossa querida companheira Ilse Aimai Bevilacqua, da Sociedade Espírita, ou melhor, do Instituto Espírita Leocádio José Correia. Exatamente. Seja bem-vinda, minha querida irmã. Obrigada. Que Deus nos abençoe em mais este programa, né? Com certeza. E vamos falar hoje sobre o Livro dos Médiuns. E já começamos perguntando para a nossa irmã qual a razão de Kardec, né, para a criação do Livro dos Médiuns. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade, né, de estar aqui. Mas falar do Livro dos Médiuns é algo bastante interessante, né? Porque esta oportunidade que temos de falar nos traz todo um aprendizado que Kardec trouxe para nós, né? Através do Livro dos Espíritos, primeiramente. Então, o Livro dos Espíritos chegou a todos nós com esse objetivo de nos trazer uma educação, né? A educação é tão importante para todos nós com relação ao nosso cotidiano. Perfeito. Porque ali são tratados fatos do nosso dia a dia. Com certeza. Qualquer assunto na qual nós queremos ou gostaríamos de ter algum conhecimento a mais, se nós buscarmos o Livro dos Espíritos, nós teremos ali um embasamento muito forte para uma postura nossa perante a vida. E depois, mas Kardec vem e nos fala a respeito, então, do Livro dos Médiuns, né? A importância que vem no trabalho mais direto, na experiência com os espíritos. Porque até então tudo tinha sido falado pelos espíritos com relação ao nosso dia a dia. Mas como vamos lidar com eles, né? Essa vivência que é cotidiana. Correto. Mas como vamos entendê-los nesta comunicação que surge, né, como aconteceu com Kardec, através das batidas, através das mesas, enfim, de várias formas que se deu a comunicação e se dá ainda, até né? hoje, né? Com certeza. E que muitas pessoas não conseguem compreender como tudo isso acontece. Então, o Livro dos Médiuns vem com esse objetivo de nos oferecer este esclarecimento, né? Perfeitamente. Dessa postura de comunicação. Ok. O Livro dos Médiuns, dá para se dizer que... Bom, o Livro dos Espíritos é a parte filosófica. Filosófica. O Evangelho é a parte religiosa da doutrina espírita, por assim dizer. E o Livro dos Médiuns? O Livro dos Médiuns é toda a parte científica, né? Ele trata toda a parte experimental, vamos dizer assim. E Divaldo Franco, ele coloca para nós o Livro dos Médiuns como um dos maiores tratados de paranormalidade na atualidade. Porque não tem nenhum livro que
nos ofereça toda essa oportunidade de esclarecimento. E o Livro dos Médiuns, depois de nós termos estudado toda a filosofia espírita, o Livro dos Médiuns vem complementar, né, esta compreensão do trato com os espíritos. Da ação dos espíritos? Exatamente, né? Esta ação, como que eles agem, como que eles falam conosco. Porque, então, alguém que muito amamos desencarna. Será que este amor de nossas vidas não poderá conversar conosco? Será que ele não sente a saudade como eu também sinto? Então, essa saudade é isto que vai gerando a necessidade da comunicação, né? E quando temos a oportunidade de merecer esta comunicação, enfim, esse contato, vamos dizer assim, aí nós temos que saber como lidar, né? Perfeito. E isso está contido dentro da obra O Livro dos Espíritos, dos Médiuns. Do Livro dos Médiuns, né? Kardec nos ensinando a importância de sabermos tratar aquele ser amado com todo carinho, com todo respeito, e não mais como algo que assuste, que até um tempo atrás era tomado como algo que nos assustava, algo que provocava medo. E Kardec, então, através do Livro dos Espíritos, a doutrina espírita vem e abre a nossa mente, nos mostrando o esclarecimento. Perfeitamente. Vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade do médium perante a sua mediunidade, amiga Ilse. É uma responsabilidade muito grande, né? Certo. Porque o médium, é importante que ele estude a sua mediunidade e estude os livros espíritas. Perfeito. Principalmente o livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho. Porque o Evangelho vai tratar de toda a moralidade também. Correto. E é preciso que, quando trabalhamos a mediunidade com Jesus, é algo tão nobre, tão amoroso, tão delicado, que Emmanuel nos diz que, se nós pensarmos em mediunidade, seria a mesma coisa que lembrarmos de irmãos nossos carentes e que estejam necessitados de toda ordem. Como vamos levar medicamentos, assistência a esses irmãos? Imaginem quando nós levamos a eles aquilo de que eles precisam, com qualidade. Perfeitamente. Né? E isto é amor. Assim deve ser o exercício da mediunidade. Né? Ela é tão nobre, ela é tão bela, que ela precisa ser conduzida com Jesus. Então, diante deste conhecimento e desta fidelidade a Jesus, não tem como, quando tu coloca Jesus na frente, a tua postura muda. Com certeza. Né? Ilse, nós falamos em médium e mediunidade. Agora, mediunidade é um dom ou uma faculdade? O médium é um ser distinguido dentro da doutrina espírita ou é simplesmente não é um dom e sim uma faculdade? O que é? É uma coisa ou é outra? Os mentores
espirituais, Emmanuel, André Luiz, enfim, nos falam que a mediunidade é uma faculdade do espírito. Não é um dom, então? Não, do espírito, é uma faculdade do espírito, né? O espírito, na sua caminhada, no seu aprimoramento, na sua evolução, ele vai adquirindo esta faculdade, a faculdade do espírito, né? Então, é a faculdade do espírito que brilha na carne. Então, é uma oportunidade, como dissemos, quando tu reconhece e trabalha a tua mediunidade dentro dos conhecimentos que Jesus nos fala através da doutrina espírita, então tu vai percebendo o compromisso que tu tens com esta mediunidade. A responsabilidade. A responsabilidade. Porque Jesus nos falava disso, né? Jesus nos deu vários exemplos quando aqui esteve conosco. Perfeito. Então lembremos quando Jesus, depois da sua desencarnação, né? Quando ele retorna aos seus discípulos e eles ficam surpresos ao perceber Jesus, né? Mas como que... Mas ele não fala nada, né? Ele só diz que é a continuidade da vida, né? Ele vai falando para eles. Então, há, desde daquele tempo, daquele período, uma demonstração, como sempre houve, da continuidade da vida futura. Perfeitamente. Então, quando nós conseguimos compreender esta continuidade da vida e a vida futura, as responsabilidades que temos com isso, vai mudando a nossa postura perante a vida atual. Perfeitamente. Amiga Ilse, mediunidade, pedido ou imposição? Nós pedimos para ser médios ou é imposto a nós? Como dissemos, eu penso, a mediunidade é uma faculdade do espírito, são aquisições, né? Aquisições nas quais vai se fazendo parte à medida que você vai evoluindo. Porque segundo Kardec, todos nós somos médiums, né? Uns mais aflorados, outros ainda não, né? Mas somos espíritos e como espírito todos temos esta faculdade, né? Até porque todos nós sabemos que temos ao nosso lado o nosso anjo de guarda. Perfeito. E quando qualquer um de nós, né, necessitamos ou precisamos de auxílio, vamos em busca do nosso anjo de guarda. Perfeitamente. Ilse, estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Novo Tempo, Escritório de Contabilidade, Lume, Projetos de Execução Elétrica e o nosso novo apoiador, Beltrame Casa Completa. Nós já voltamos, meus amigos, não saiam daí. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. A nossa filha Esther nasceu no dia 6 de janeiro deste ano. Ela nasceu com uma síndrome rara, que só existem 51 casos em todo o mundo, e essa síndrome chama-se síndrome de Héttori.
Em função dessa síndrome, ela nasceu com um fechamento precoce da sutura metópica, que é a testinha, né? Ela nasceu com esse fechamento aqui. Com isso, ela precisa fazer uma cirurgia em torno de 2 meses, né, agora, e essa cirurgia ela tem um custo bastante elevado. A Esther ficou 28 dias na UTI do hospital e após ela sair da UTI, ela vai precisar fazer, a gente analisou e ela vai ser preciso ela fazer essa cirurgia que está estimada em R$100 mil. A gente conta com a ajuda e a solidariedade de todos. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita. Está conosco hoje a nossa irmã Ilse Aimai Bevilacqua. Estamos falando sobre o livro dos médiuns, que estamos aqui com essa amiga para conversarmos, né, sobre mediunidade. E iniciando o nosso segundo bloco, então já vamos perguntar para a nossa irmã, e a mediunidade não aceita? Quais seriam as consequências para o médium? Eu sempre falo que o livro dos médiuns, por ser um tratado da paranormalidade, eles nos falam, Kardec nos fala muito sobre isso, né? As consequências dos nossos atos, sejam eles positivos ou negativos. Neste caso que você está citando aí, eu não aceito ser médium. Eu tenho aquela faculdade, mas eu não quero. Sim. Né? E muitos, às vezes, companheiros nossos são portadores de uma faculdade bastante expressiva e que teriam, com certeza, a oportunidade de auxiliar quantos? Né? Certo. Irmãos desencarnados. E aí nós falamos não só naqueles irmãos necessitados, mas também irmãos portadores de um conhecimento moral mais elevado e que poderiam se utilizar daquele instrumento mediúnico para trazer esclarecimentos. Então, para todos nós. Correto. Né? Então, esse irmão que não quer saber, que não quer utilizar a sua mediunidade de uma forma nobre, ele está deixando uma oportunidade valiosíssima da sua encarnação de auxiliar e ser auxiliado. Perfeitamente. Né? Em primeiro lugar, porque quando falamos em mediunidade ou quando falamos em termos de assistência, o primeiro a ser assistido, lembremos sempre que somos nós. Correto. Né? Lembrando então, Divaldo, mais uma vez, né, que ao questionar Joana de Ângeles, ele perguntava, mas minha irmã, você escreve tantos poemas para as pessoas, é sempre dirigido aos outros. E aí ela disse assim, mas como aos outros? Leia então, digo-te, falo-te, né? O primeiro a ler é você. Isso. Então o primeiro a ser assistido é você. Correto. Né? Então, quando deixamos a nossa mediunidade, estamos perdendo esta oportunidade de auxiliar mais e sermos auxiliados. Perfeitamente. Ilse, como diz o gaúcho, vamos mudar um pouquinho a prosa. Vamos falar de um assunto agora que antigamente, hoje já nem tanto talvez, mas vamos falar sobre um assunto chamado assombração, né? Que mete medo até hoje em muitas pessoas. O que tu nos fala sobre casa mal assombrada? Como se diz popularmente, se chama popularmente. E eu penso assim, ó, que como estudante da doutrina espírita, eu penso que
nós teríamos que primeiro buscar a palavra assombração, que nada mais é do que a falta de conhecimento, a ignorância, né, que produz. Tu não conhece o fato. Então, quando tu fala em casas mal assombradas, é porque tu não conhece aquilo que está acontecendo naquela casa. E a doutrina espírita vem justamente através da filosofia, através do Livro dos Médiuns, principalmente, nos prestar todo esse esclarecimento, né? Ele nos abre o conhecimento e nos faz perceber que não existe isso. O que existe da nossa parte é a falta de conhecer o que está acontecendo ali. Por que bate uma porta, por exemplo, se não é o vento, se não é algo do âmbito da matéria? Por que está acontecendo o fato, enfim? É porque está ocorrendo uma comunicação. Esse é o âmbito da comunicação, né? Se está ocorrendo uma comunicação, o que está querendo dizer esta comunicação? O que aquele espírito, digamos, que está produzindo esse tipo fenômeno, de fenômeno... O que ele está querendo nos dizer? Nos passar, né? Porque lembremos Kardec, né? Quando, da codificação do Livro dos Espíritos, ele ouve as pancadas. E aí ele vai em busca de ver o que estava acontecendo e não percebeu nada. Mas as pancadas continuavam, né? No outro dia ele tem a oportunidade, através de uma médium, né, de perceber que as pancadas eram de um espírito familiar. E quem era o espírito familiar de Kardec, né? É algo que, quando nós estudamos, a gente vê a grandiosidade de Kardec. O espírito de verdade, que chamava a atenção dele para algo que estava sendo colocado ali, que não deveria ser colocado. Estava em erro. Exatamente. Né? Então, quando descobrimos as razões do fato em si, do porquê do barulho, da batida, ou seja, lá como for, tudo se resolve. Então não existe ambiente mal assombrado. Existe a nossa falta de conhecimento para saber lidar com a situação. Porque no momento que tudo for esclarecido e soubermos lidar, tudo desaparece. Perfeito. Né? Porque espíritos existem por todos os lugares, né? Eles estão por todos os lugares, né? Exatamente, né? O que você me diz sobre cemitérios como habitação dos espíritos? Bem, Kardec também nos fala sobre isso, né? Talvez esta ideia seja mais nossa como seres humanos, porque nós acreditamos que nós levamos para lá os nossos entes caros, mas esquecemos que o que nós levamos para lá é esse corpo físico, é só a roupa. Correto. Né? Isso. É somente o corpo físico. Exato. Aquele ser amado se encontra num outro plano. Correto. Né? E não lá no cemitério. E não no cemitério. Correto. Quer dizer, se nós formos ao cemitério e fizermos as nossas preces, as nossas orações diante do túmulo, nós estamos trazendo aquele ser amado para aquele ambiente que nem nós gostamos muito de estar. Perfeitamente. Então é muito mais aconselhável, muito mais belo, até para esse ser amado, que a gente eleve o nosso pensamento, faça a nossa oração no templo de oração. Né? Seria o ambiente
mais adequado a esse ser amado. Muito bom. Ilse, ainda dentro desse tema, vamos falar um pouquinho a respeito de exorcismo. Por exemplo, qual é a eficácia do exorcismo, esse exorcismo amplamente divulgado, para o afastamento, digamos, de um espírito que está presente num determinado local junto a uma determinada pessoa, por exemplo? Qual é a eficácia do exorcismo, esse que nós conhecemos? Não que a doutrina espírita conhece, não, que outras religiões praticam. A gente, os estudos que fizemos, né, Kardec nos esclarece sempre a nossa ignorância. Né? A nossa falta de conhecimento, ignorância no sentido de falta de conhecimento. Né? Sim. Porque se eu não conheço determinado assunto, eu sou ignorante naquele assunto, sim, né? Então, o esclarecimento, a falta de conhecimento e o fato de lidar com o âmbito da matéria apenas e não perceber que ali se encontra alguém necessitado, né? Um espírito necessitado e um médium também, porque não se dá um fenômeno sem que haja o médium, né? Uhum. Então, ambos são necessitados, o espírito em si e o médium que precisa educar a sua mediunidade. Então, se formos a alguém com agressividade, receberemos a agressividade, né? Então, exorcismo nada mais é do que a nossa falta de compreensão. A maneira correta de trabalhar com esses irmãos tão necessitados, que precisam do quê? Do esclarecimento, da compreensão. Do amor. Do amor. Né? Exato. Tão bem nos ensinado por Jesus. Perfeitamente. Jesus, quando trabalhava, quando estava frente aos mais necessitados, ele sempre produzia o amor. Com certeza. O amor é a tônica de toda e qualquer situação, né? E o procedimento mais eficaz, digamos, para o afastamento desse espírito, por sua livre e espontânea vontade, digamos assim, é o seu esclarecimento. Esclarecimento. Que o lugar dele não é ali. Não é ali. E o esclarecimento vem a oração, né? Mas para isso existe todo um trabalho que precisa ser feito junto ao médium e junto ao espírito necessitado. Esclarecimento. Fundamentalmente perfeito, sobre esse. Exatamente. Muito bem. Ilse, infelizmente o nosso tempo está acabando, né? Te agradecemos imensamente, né, por ter aceito o nosso convite, né? Vem nos esclarecer os nossos telespectadores sobre esse assunto tão importante, né? Obrigada. Sobre a mediunidade. Muito obrigado. Obrigada. Então agradecemos os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Sedic, Lar Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume Projetos Elétricos e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até a próxima semana. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Sedic, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação.